O que acontece? Quando você vai pegar as preocupações com a saúde, né, principalmente a partir de 48, né, essa sugestão aí que o Pedro falou sobre a OMS, que é a definição de saúde, que é o mais completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo, ele é muito criticado, ainda mais porque nesse conceito ninguém tem saúde, porque o mais completo bem-estar é uma coisa inalcançável. Mas, ao mesmo tempo, ele rompeu com uma ideia de que saúde era ausência de doença. Então, antigamente, as pessoas não tinham doença nenhuma e eram consideradas com saúde, mas a gente sabe que o conceito de saúde ele é multifacetado. Tá? Ele não é somente a ausência de doença. E em 48, apesar de não dar conta de responder tudo que deveria responder, mas ele já foi um avanço, uma mudança paradigmática em relação à forma como as pessoas viam a saúde. Com relação aos idosos, né, não era um problema. A França, a partir dos anos de 1940, 50, produz um relatório chamado Relatório Larocque, onde eles começam a perceber o que estava acontecendo, porque as pessoas estavam envelhecendo, o que iam fazer com esses idosos, né? Começaram os eufemismos, né? A melhor idade, né? Terceira idade, que na verdade é uma tentativa de mostrar para a pessoa que não é tão ruim assim. O termo correto é idoso. Sim. Né? A gente até brinca às vezes com as pessoas, melhor idade para quê? Né? Agora tem até a quarta idade, né, Silvio? E a quarta idade seria a decrepitude, a idade em que você realmente precisa dos cuidados propriamente ditos. E a terceira idade é muito associada à ideia da felicidade, de um laissez-faire após o período de trabalho, porque, na verdade, o que eu vou falar agora é que não existia esse negócio de se aposentar. As pessoas não se aposentavam, elas não tinham esse momento, em tese, para se dedicar à vida propriamente dela. Ela começava a trabalhar, ela ia trabalhar na fazenda, lá principalmente antes da Revolução Industrial, onde as pessoas viviam em grandes fazendas, tinham 10, 12 filhos, e os filhos iam assumindo a posição do pai, estou falando daí de 1700, 1800, e aí o que acontece? Essas pessoas iam envelhecendo, iam morrendo no seio da família, os filhos assumiam e iam trabalhando até morrer. Em dado momento, isso muda. Passa a função do Estado, a construção dos Estados nacionais, a perceberem que essas pessoas elas começam também a onerar o Estado. Então, o Estado começa a se preocupar em oferecer condições de aposentadoria, através das caixas de aposentadoria, outras formas de fazer com que o indivíduo tivesse, ao final do tempo de trabalho, principalmente com a migração para a área urbana, ele começa a ter trabalhos que não necessariamente tinham a ver com o pai dele. Eles saem de lá da fazenda, vêm para a zona urbana, há um processo de urbanização no mundo, no Brasil é mais tardio, mas até os anos 60 e 70 a gente tinha uma população rural muito alta, e essas pessoas começam a trabalhar e se aposentar. Elas param de morrer no seio da família. Elas passam agora a morrer nos hospitais, a morrer nos asilos, né? Que também mudaram de nome, passaram a ser casas de repouso, que o asilo remetia à ideia de vou para o asilo, vai me botar no asilo, não quero ir, vai me abandonar. Então, essa ideia midiática também de abandonar os velhos no asilo também começou a mudar. E lá na França, eles fizeram essa pesquisa e no Brasil começa a acontecer isso um pouco depois. Porque não se preocupava com o indivíduo já idoso. Se preocupava com envelhecer até determinado. Depois que você está idoso, fica em casa, não faz nada, não gasta energia, e quanto menos você se mexer, melhor. Tem uma listagem de recomendações, né? Tem uma listagem de recomendações, né? Aí, no Brasil, teve uma revista chamada Revista Educação Física com PH, que ela lista o decálogo para a longevidade. Uma dessas solicitações era: não durma mais do que 7 horas com as janelas abertas e o quarto às escuras. Quer dizer, não se entendia nada de nada. Né? Isso é de quando, são Silvio? Coisas Desculpa. Isso aí é anos 60, por aí. Fontes vozes da minha cabeça, né? Porque não tem referência nenhuma para isso, não é de né? muito longe, né? Nenhuma. Era muito empiria, né? Não tinha muito estudo em relação a isso. As pessoas não tinham essa preocupação com o envelhecimento. Você tinha que, quando chegou velho, chegou. Né? A expectativa de vida, você vai pegar aí a expectativa de vida do homem, né? Se você for pensar no homem pré-histórico, né? Você vai ver que o cara não passava dos 30 anos. Né? Não passava. Aí, pessoal, quando eu reclamo das minhas dores de joelho, das minhas dores de coluna, vocês me chamam de velho, olha aí. Tá aí. Não, você ficou preso na pré-história. Pré-história, garoto. Parabéns. Já ficou na pré-história. Então, quer dizer, essas questões do envelhecimento, elas começam a se tornarem preocupantes quando essas pessoas começam a tomar um vulto em termos quantitativos. Sim. Começa a ter muito velho. Sim. Começa a ter muito velho na rua. Então o governo tem que fazer alguma coisa para isso. E aí começam as preocupações com a aposentadoria. Então a aposentadoria foi um momento em que as pessoas começam a ter um espaço para não trabalhar.
O que, num primeiro momento, lá nos anos 70 e até nos anos 80, isso vocês devem conhecer gente que aconteceu isso, o cara se aposenta e morre. Porque ele não sabe o que fazer com o tempo de não trabalho. Ele trabalhou a vida inteira, se dedicou a vida inteira. De repente, o cara está em casa sem fazer nada, ele perde a função. Faustão, quando, na verdade, o trabalho é uma parte da vida dele, não a vida dele. Sim. Né? E aí a pessoa vai lá, para de trabalhar e morre. Então, por quê? Porque o cara destinou toda a força vital dele para aquilo, ele não sabe o que fazer. E aí, a partir dos anos 70, né, como vocês já comentaram no início, né, das coisas que eu tenho escrito, no Brasil principalmente, né, na Europa um pouco antes, nos Estados Unidos um pouco antes, no Brasil aproximadamente aí em meados dos anos 60, início dos anos 70, começa uma preocupação com essas pessoas que estão velhas, e não uma preocupação para envelhecer. Então começa a surgir atividades físicas, exercícios físicos voltados para os indivíduos já idosos, e não para indivíduos que não são idosos ainda. Né? E isso criou um rebuliço muito grande. Quem mora na Tijuca, no Rio de Janeiro, tem uma estátua que é radioginastas. Sim, né? Ali na Saspenha. Aquilo ali é uma homenagem, né, a um indivíduo que ele fazia ginástica na praia, pelo rádio. E as pessoas idosas tinham medo de fazer. Né? Tinham medo de fazer porque tinham medo de morrer durante o exercício. Porque, as pessoas, né, tinham mais noção do que hoje em dia o pessoal seguindo os blogueiros do YouTube. Mais né? noção no Ele foi o estavam primeiro num blogueiro. extremo e hoje em dia a gente está no outro extremo, né? Mas assim, se eu não me engano, existia até uma contagem máxima. Acreditava-se que o batimento cardíaco era finito, né? Não tem isso? O Neil Armstrong falou que ele só fazia os exercícios propostos pela NASA, mais do que isso não. E se o batimento cardíaco é finito e ele acelera os batimentos cardíacos, ele morre antes. Né? A gente está falando aí da Lua, anos 60. Sim, mas né? naquela época esse que eu falei da Sunspen é um cara chamado Fernando Diniz de Magalhães. Ele fazia os exercícios pelo rádio e as pessoas faziam em casa. E aí tem relatos de idosos que falavam assim, nossa, eu pensei que eu fosse morrer, mas não, eu melhorei, como é que pode? Agora eu estou fazendo exercício, estou me sentindo muito melhor. Então isso a gente está falando aí de um momento, uma mudança de um paradigma onde o idoso pode fazer atividade física e deve fazer atividade física. Porque você tem a possibilidade de ampliar a sua qualidade de vida, você pode ampliar a sua qualidade de vida através do exercício físico regular. Então, o Fernando Diniz de Magalhães, que não era um exercício para idosos, mas era aberto a qualquer pessoa que pudesse fazer. Então, nos anos 60 e 70, não. O SESC, ele começa a oferecer trabalhos específicos para idosos, né? Voltados para idosos, né? Na França tem a Universidade Aberta da Terceira Idade, lá nos anos 70, que eram espaços destinados para idosos. Então o mundo começa a perceber o quê? A gente tem que botar essas pessoas que agora são um número interessante, um número quantitativo, para serem mais participativos dentro da sociedade. Até porque então, começa... Desculpa. Começa a representar uma pressão política também, né? Agora passa a ser um público votante também. Sim, e um grupo que tem dinheiro, em tese. Né? Porque a gente está falando aqui levando em consideração a classe mais abastada, os indivíduos vivem mais do que a classe menos favorecida. Então, ainda se morre muito cedo nas classes em que o trabalho ainda é muito pesado. Né? Isso não mudou. Mas as classes, classe média, a classe um pouco mais alta, por conta desses avanços, né? Porque antigamente também a expectativa de vida era muito baixa, porque tinha muita mortalidade infantil. Sim. Então, a média, a expectativa era muito baixa. Nasce 10, morre 5, só tem 5 para envelhecer. Agora, se nasce 10 e morre 3, tem 7 para envelhecer. Então, esse detalhe também amplia a quantidade de pessoas com mais idade. Né? Então, essas pessoas que conseguem, na Idade Média, ou antes mesmo na Idade Média, as pessoas envelheciam, mas o quantitativo era muito baixo. Então a expectativa era muito baixa, mas as pessoas, alguns chegavam a 60, 70 anos, principalmente aqueles vinculados à nobreza, que tinham mais acesso, embora a higiene fosse terrível na Idade Média. Então as pessoas morriam de tudo, né? Não tinha penicilina, não tinha nada disso.